Estamos de volta com o programa Gestão em Foco. Hoje o nosso tema é a gestão territorial e o desenvolvimento municipal. Estamos falando, você acompanhou no primeiro bloco, toda essa questão do que é o território, o processo de ocupação das nossas cidades, como que nós começamos a trilhar e criar, ou como criar uma identidade municipal diante dessa nossa explosão, né, de ocupação. Mas, professora, existe um problema muito sério, que a gente está falando de território, estamos falando de ocupação, e nós vivemos com um grande dilema as nossas cidades, que é a ausência da atualização dos planos diretores, com base no Estatuto das Cidades, que proporciona, né, professora, essa discussão que a senhora falava, essa leitura comunitária. Exatamente. A maioria dos planos diretores, eles foram elaborados há mais de 15 anos, né? E pelo que diz o Estatuto da Cidade, os planos diretores eles devem ser revisados a cada 10 anos. E essa revisão, ela é importante para que haja toda uma estruturação da cidade, né, do município. O que os cidadãos, os gestores, eles querem para aquele município. Através do plano diretor se pode definir, nós queremos que o nosso município seja um polo de atratividade turística. Não, nós queremos que ele seja um polo industrial. Não, nós queremos que seja um polo de cultura ou de indústrias não poluentes. Então, através do plano diretor que se define os rumos que se dará para o município. Também se define para onde que se deseja que o município se expanda. É para o leste, é para o oeste, norte, sul. Como que o município vai ser estruturado? Se deseja que ocorra o predomínio de áreas industriais. Não, predomínio de áreas residenciais. Ou então, hoje, o que está muito em discussão, a multicentralidade, porque é um dos aspectos que, se eu tenho um bairro que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, eu tenho comércio, mesmo que eu tenha pequeno comércio, a residências, ele não é exclusivamente residencial, eu fixo mais aquelas pessoas no bairro e evito que eles se desloquem para o centro do município. É o famoso estilo de vida que está tentando se provocar, né? Eu vivo no meu bairro, né? Exatamente. Se você viver mais no seu bairro ou nos bairros limítrofes, você evita o deslocamento. Uhum. Com isso, você vai minimizar os problemas de mobilidade urbana, que é um dos grandes problemas que os municípios têm, né? E essa ausência, professor, do plano diretor, é um caso que acontece em São José, acontece também em Florianópolis, que tem provocado a discussão de alguns segmentos das nossas cidades que pedem urgentemente essa ação, essa discussão, um plano diretor realmente, verdadeiramente participativo. Está cada vez mais levando as cidades a apagarem incêndios, né? Porque nós estamos com... A mobilidade urbana já é um caos completo. A realidade da região, na verdade, é uma realidade que é triste nesse sentido, né? Os municípios que compõem a região da Grande Florianópolis são municípios que devem muito à sociedade, né, em relação à definição do seu plano. O plano diretor, durante muito tempo, ele foi encarado como uma peça técnica. Uhum. Né? Uma forma de desenhar a cidade, né? O senhor não acha que até hoje ele está assim? Porque a gente vê nas câmaras aprovando alterações, os remendos, a famosa colcha de retalhos, né? Esse é um dos grandes problemas. O plano diretor, a Constituição de 88, ela instituiu o Estatuto da Cidade, que é uma lei nacional que procura orientar ou dar sentido às discussões sobre a cidade, que é onde se localizam os grandes problemas nacionais. Ele estabeleceu o plano diretor como uma peça fundamental no desenvolvimento dessas cidades. Então, o plano diretor hoje não é mais um instrumento do arquiteto, do engenheiro para desenhar a cidade. É um instrumento onde a sociedade detalha o seu futuro. Uhum. Nós temos claro que os nossos municípios, que a nossa sociedade, ela é formada por interesses, né? Por interesses os mais diversos possíveis. Muitos desses interesses muitas vezes divergem entre si, são contraditórios entre si. Construir um plano diretor, construir uma peça, né, que estabeleça um acordo entre esses interesses é extremamente difícil. Então não devemos também negligenciar esse fato. Agora, uma outra coisa que nós não podemos negligenciar é que a ausência desse tipo de ferramenta, né, ela vai trazer para a nossa cidade, não vai trazer para a nossa cidade outras coisas que não seja o caos. Sim. O prejuízo é muito maior, né? Caos. Hoje, se a gente imaginar que se eu passar aí 30 minutos por dia parado num congestionamento, se eu calculo isso no ano, professora Emiliana, vai dar o quê? 7, 8 dias parados. 7 dias e meio parado. Coloque isso em termos monetários, né, em termos de dinheiro, em termos de combustível desperdiçado,
em termos de prejuízo para o meio ambiente, né? Isso é um probleminha de nada. Eu acho que na região um outro problema relacionado com isso, e ao falar disso nós estamos falando de planejamento, né? É que na minha avaliação, antes de nós termos, nós já estamos atrasados nisso, hein? Antes de nós termos os planos de cada município, é extremamente importante e estratégico que nós tenhamos um plano diretor da região. É isso que eu ia perguntar agora, seria essa minha segunda pergunta. Nós não estamos conseguindo fazer o dever de casa e já está faltando um outro passo? Hoje a região, ela é um território, né? Nós temos uma região que é composta por diversos municípios, mas ela em si ela é um organismo, ela tem uma vida comum, que é articulada em si só, e isso precisa ser planejado. Quando se fala nesse planejamento em região metropolitana, região conurbada, é preciso inicialmente entender os conceitos, né? Mas fique mais factível para o cidadão entender. Vamos aproveitar que é o momento, né? Então, região conurbada, o que a gente pode entender por isso? São os municípios que são limítrofes, né? Então eles são próximos, fazem limite, e esses municípios eles são tão urbanizados que não é possível visualmente saber onde são os limites deles, né? Então eles têm uma grande ocupação urbana, né? Uma densidade demográfica grande também. Então aqui na a região conurbada que nós vivemos é São José, Biguaçu, Palhoça e Florianópolis. Então o que eles têm em comum? Eles são limítrofes, eles têm uma grande densidade populacional e eles têm problemas comuns, né? E a região metropolitana, o que seria? Além desses municípios da região conurbada, a região metropolitana são aqueles municípios que têm alguma correlação com a metrópole, que seria a cidade-polo. A cidade-polo, que a gente chama de metrópole, é aquela que tem o maior grau de atratividade. Então, aqui no caso seria Florianópolis. É a cidade que tem a maior densidade populacional, a cidade que tem maior atratividade. E os outros municípios, eles gravitam, digamos assim, ou eles têm correlação com aquela metrópole. Correlação em termos de serviço, de uso de serviços. Então, por isso que a gente vê muitos, por exemplo, alguém que precisa de um serviço de saúde mais complexo, vai para Florianópolis. Então, a gente vê essas trânsito para isso, né? Ou precisa de algum outro equipamento, tem em Florianópolis, porque os municípios em si, embora eles tenham a sua autonomia política, financeira e administrativa, eles não têm condições de oferecer todos os municípios pequenos, de oferecer todos os serviços que o cidadão precisa. Então eles vão para uma cidade polo, que a gente chama. E o que nós estamos perdendo, os nossos municípios, pela falta de se efetivar uma região metropolitana? A gente fala aqui de problemas de segurança pública, mobilidade urbana, que nós estamos aqui, os exemplos, uma discussão muito presente, que é a questão do aterro sanitário, por exemplo, em Biguaçu, que já está com a sua vida útil próximo a atingir o limite, e o que vai se fazer com o lixo, enfim, outras questões que nós... Eu costumo dizer que, vamos pegar o caso de Florianópolis, é uma ilha, né? Mas é uma ilha que é ilha só geograficamente, né? Hoje ela não existe mais isolamentos, né? Florianópolis é uma cidade que ela está articulada com a região conurbada, com a região metropolitana, com o mundo, né? O que acontece hoje no outro lado do mundo tem reflexo na cidade da gente. Então, se nós pegarmos Florianópolis, é uma cidade que praticamente toda a água de Florianópolis vem de fora, vem da grande Santa Amaro, né? Vem de Santa Amaro. Toda a energia que é consumida em Florianópolis vem de fora, e todo o lixo que nós produzimos, nós exportamos. Mandamos para fora. Né? Então, assim, não existe, tu não planeja uma cidade por si só. Sim. Então, ou nós nos articulamos para melhorar esse tipo de serviço. A questão da educação, né? A qualidade da educação em Florianópolis reflete em São José, reflete em Palhoça. Bom, nós temos alunos universitários que estudam na UDESC, que vêm da região, né? Nós temos muitas pessoas que moram em Florianópolis e trabalham em São José. Então, organizar o trabalho, o mercado de trabalho entre essas cidades... já não é mais... Então, e a gente não faz isso, né? Em termos de arrecadação, existem interfaces, existem coisas que têm que ser articuladas. Os serviços de Florianópolis, eles são utilizados por habitantes, por cidadãos de outros municípios. Serviço de transporte coletivo, as ruas, as creches,
Da mesma forma dos outros municípios. Tão prático, a gente pode pegar aqui também um exemplo como afeta, né, quando estava discutindo a mudança dos terminais urbanos, por exemplo. Como foi a discussão, porque ele iria afetar a vida de quem mora em São José e jogar para um outro terminal o problema que isso causaria de horários, de deslocamento. Ou seja, cada vez mais enraizada essa realidade, não tem mais como fugir disso. Isso me faz lembrar o problema da mobilidade urbana, né? Porque quando você vai pensar, Florianópolis, por exemplo, para nós chegarmos aqui, pegamos um congestionamento. E os congestionamentos, eles estão em qualquer horário, né? Não são mais naqueles horários de pico. Por que isso está acontecendo? Justamente porque há uma inter-relação muito forte entre os municípios, né? Muitas vezes as pessoas trabalham em Biguaçu, estudam em São José e às vezes ou tem um outro trabalho em Florianópolis. Então há uma interligação entre os municípios. Eles precisam pensar essa questão do transporte, da mobilidade de forma integrada também. Porque o município sozinho ele não consegue resolver os seus problemas. Esses problemas é um problema intermunicipal, né? Se a gente for ver a região conurbada, tem quase 1 milhão de habitantes. Então é importante que se vençam essas dificuldades, geralmente dificuldades de cunho ideológico, partidário, e haja uma vontade política de conversar, de tentar interagir, de buscar estudos, universidades, pesquisas, para tentar buscar uma melhor solução. Por exemplo, o transporte, né? Por que será que se investe muito no transporte rodoviário individual e não se investe muito no transporte coletivo? Por que não se pensa em alternativas que possam beneficiar todos esses próximos, que a gente chama de região conurbada? Será que não seria interessante se adotar um sistema, por exemplo, o BRT, que é um transporte rápido, com ônibus grandes, articulados, e até se está cogitando isso agora. Mas o que adianta apenas Florianópolis aplicar o BRT se as outras cidades não vão... Exatamente, mas o importante também não é adotar só um único modal. Um modal, né? O interessante é pensar em várias alternativas de modais. Então, como nós vivemos uma ilha e os outros municípios, por exemplo, Palhoça também tem acessibilidade pelo mar, daria para pensar em sistemas hidroviários, em um outro tipo esse BRT, transporte por barcos mais rápidos, né? Antes de nós já vamos encerrar e no próximo bloco voltar a nossa conversa sobre a nossa região, sobre que ação é possível para encontrarmos soluções em comum. Nós vamos falar de consórcios, com certeza, daqui a pouco, né? Quem deve incentivar esta ação? Devemos esperar pelos prefeitos entrarem num acordo ou deve vir o incentivo do governo estadual e federal que poderão transmitir, repassar recursos para os consórcios? Olha, eu tenho a visão que vai num outro sentido, né? Eu acho que quem deve estimular isso é a sociedade, né? Na verdade, nós temos mecanismos legais, a gente tem exemplos de coisas interessantes que acontecem pelo Brasil. Os nossos gestores, eles conhecem muito bem essas disciplinas, né? Eles conhecem esses temas e as coisas não se efetuam, né? Não acontecem. Talvez o que esteja faltando nessa fórmula é exatamente a pressão da sociedade para que isso aconteça. E aí, quando eu falo da sociedade, eu estou falando do cidadão, estou falando dos empresários, estou falando das organizações da sociedade civil, das ONGs, das igrejas. A hora que esses interesses eles começarem a se manifestar e a exigir, né, que a solução para o lixo dessas cidades tem que ser tomada de forma conjunta. Faça-se isso, né? A solução para os nossos problemas de educação, eles têm que ser tratados de uma maneira consorciada, de uma maneira conjunta. Faça-se isso. Porque senão a gente fica muito nessa dependência, nessa espera, né? E para mim não é por falta de lei, não é por falta de recursos, né? Não é por falta de conhecimento que isso não acontece. Está faltando alguma coisa nessa forma. Para mim, essa alguma coisa talvez seja a sociedade forçar, botar o pé na porta, digamos assim, né? Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos então com o professor para partilhar um pouco quais são os caminhos que nós, enquanto sociedade civil organizada, podemos estimular e até vou usar um verbo aqui meio, o forçar a ação efetiva das nossas regiões metropolitanas. Voltamos em instantes.